Ninguém imaginava que uma simples faxineira mudaria o rumo daquela mansão milionária. Naquela manhã, Gabriela tomou uma decisão mais arriscada da sua vida. Levou sua filha, uma bebê de apenas 11 meses, para o trabalho. Ela sabia que poderia ser demitida se fosse descoberta, mas não tinha escolha. O que ninguém esperava era que, dentro daquela casa de mármore e silêncio, um gesto de um poderoso milionário negro faria com que corações mais frios se emocionassem. Quando Valentino entrou na sala e flagrou a cena, o mundo dele congelou. E naquele instante, tudo mudou. Mas o que ele fez depois ninguém poderia imaginar. A chuva da madrugada tinha lavado as ruas estreitas do bairro humilde onde Gabriela morava. O cheiro de terra molhada misturava-se com o de sabão barato que ela usara para esfregar o pequeno quarto na noite anterior. A vida não lhe dava folga. Desde a morte do companheiro num acidente de moto, equilibrava sozinha as contas, o aluguel atrasado e a responsabilidade de cuidar da filha. Naquele dia, não encontrou ninguém para deixar a bebê. A vizinha que às vezes ajudava tinha viajado. A creche comunitária estava fechada. Não havia saída. Gabriela não podia faltar ao trabalho, não depois de tantas advertências do mordomo da mansão que exigia pontualidade britânica. Então, vestiu a filha com o vestidinho vermelho mais bonito que tinha, presente de uma amiga da igreja. Ajeitou um laço no cabelo encaracolado da menina e saiu. O ônibus chacoalhava nas curvas e a bebê ria, batendo palmas, sem imaginar o aperto no coração da mãe. Gabriela acariciou o rosto da filha como quem pede perdão por colocá-la em risco. Vai dar tudo certo, minha pequena. Mamãe vai cuidar de você. Ao passar o portão da mansão Santoro, o contraste foi brutal. De um lado, as ruas simples, com casas descascadas e crianças correndo descalças. Do outro, o palácio moderno de vidro e mármore, rodeado por jardins impecáveis e seguranças de terno. Gabriela entrou pelos fundos como sempre. O coração batia rápido, torcendo para que ninguém reparasse no volume embrulhado em manta que carregava nos braços. Na cozinha, pousou a filha no chão e entregou-lhe uma tampa de panela para brincar. O riso da menina ecoou pelas paredes. Inocente, puro. Gabriela respirou fundo e começou sua rotina. Balde, vassoura, pano. O cheiro de produtos de limpeza tomou conta do ambiente. Ela ainda não sabia que naquele mesmo instante, Valentino estava a caminho da sala. O milionário negro havia cancelado compromissos importantes naquela manhã. Não contava para ninguém, mas a verdade é que a solidão lhe pesava. Vivia cercado por empregados, bajuladores, sócios, mas ninguém realmente conhecia o homem por trás do terno excelente. Depois da morte da esposa anos antes, vestira uma armadura de gelo. Tornara-se mais duro nos negócios, mais exigente em casa, mais frio com todos. Valentino entrou na cela principal sem anunciar sua presença. E foi então que viu. Uma bebê estava sentada no chão de mármore, vestidinho vermelho contrastando com o branco gelado da casa. Ria sozinha enquanto tentava alcançar o brinquedo improvisado que Gabriela agitada para distraí-la. Era uma cena simples, mas de uma beleza tão inesperada que o milionário parou no batente, incapaz de seguir. Por um instante, não havia contratos milionários, nem reuniões, nem cifras. Apenas aquela risada cristalina. Um som que ele não ouvia há anos dentro daquela mansão. Gabriela descobriu a presença tarde demais. Virou-se e encontrou o patrão olhando fixamente. O rosto dela empalideceu. Senhor, eu... Começou a gaguejar, puxando a filha para o colo com as mãos trêmulas. Eu não tinha com quem deixar hoje, mas posso vir. Prometo que não vai se repetir. Preparava-se para ouvir uma explosão. Sabia da fama dele. Um homem que nunca aceitava desculpas, que não tolerava erros. Mas em vez de um grito, ouviu algo que não esperava. O som de um paletó sendo tirado. Valentino deixou a peça cara sobre a poltrona e lentamente ajoelhou-se no tapete, ficando na altura da bebê. Seus olhos antes gelados suavizaram-se. Pegou um brinquedo de madeira que estava próximo e o sacudiu diante da menina. Olá, princesinha, disse com a voz grave, mas aquecida por um sorriso tímido. Posso brincar também? A bebê gargalhou, estendendo os bracinhos para ele. O coração de Gabriela parou por um segundo. Nunca imaginara ver aquele homem, dono de impérios, temido por executivos, ajoelhado no chão, sorrindo para sua filha. Valentino riu junto. Uma risada curta, quase enferrujada, mas verdadeira. Sentiu-se ridículo, talvez, mas também vivo, como não se sentira há muito tempo. Gabriela, emocionada, deixou escapar uma lágrima. Tentou disfarçar, enxugando rápido com o dorso da mão, mas ele viu. Qual o nome dela? Perguntou sem tirar os olhos da criança. Helena.
respondeu quase num sussurro. Helena? Repetiu como se experimentasse o sabor da palavra. Um nome forte. A bebê bateu palmas, encantada com o som da voz dele. Valentino riu de novo e, por um instante, esqueceu-se de tudo. Esqueceu da dor, do luto, das paredes geladas da casa. Sentiu-se humano. Gabriela, ainda receosa, murmurou: O senhor não vai me demitir? Valentino ergueu os olhos. Havia uma mistura de surpresa e compaixão que ela não esperava. Gabriela, você errou. Não deveria trazer sua filha para cá sem avisar. Mas, ele fez uma pausa, olhando para Helena. Se o erro dela trouxe este som de volta para esta casa, talvez seja o erro mais bonito que já vi. A frase ficou suspensa no ar como uma revelação. Gabriela não sabia se chorava de alegria ou de medo. O que significava aquilo? Que ele iria permitir? Que iria ajudar? Ou que estava apenas tendo um momento passageiro de gentileza? Valentino se ergueu, ajeitou o paletó de novo e disse antes de sair: Continue o seu trabalho. Eu cuido dela por alguns minutos. Gabriela arregalou os olhos. O senhor? O senhor vai cuidar dela? Ele assentiu, sério, mas com um brilho novo no olhar. Faz tempo que eu não me sento no chão com alguém que realmente importa. Acho que já estava na hora. E voltou a se agachar ao lado da bebê, que batia palmas, encantada. Gabriela apoiou-se na porta da cozinha, o coração disparado. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquela mansão, sentiu que talvez não fosse invisível. Talvez houvesse espaço ali para algo maior do que faxina, ordens e silêncio. O destino acabara de abrir uma brecha, e embora nenhum dos dois soubesse ainda, aquele pequeno gesto mudaria não apenas a vida de Gabriela, mas também a do homem mais frio que ela já conhecera. O silêncio da mansão nunca havia sido tão diferente. Normalmente pesado, feito de passos contidos e ordens curtas, naquela manhã parecia quebrado pelo riso de uma criança. Helena, a filha de Gabriela, batia palmas com alegria, enquanto o milionário negro Valentino sacudia um pequeno brinquedo de madeira diante dela, sentado no chão de mármore como se fosse um homem qualquer, sem fortuna, sem títulos, sem fama. Gabriela observava da porta da cozinha, incapaz de acreditar no que via. A cada gargalhada da filha, algo dentro dela se aquecia, mas também se confundia. Era perigoso acreditar naquele gesto. Sabia que Valentino tinha fama de frio, implacável, incapaz de perdoar que alguém atravessasse a muralha que erguera em torno de si desde a morte da esposa. Por que então, naquele momento, parecia tão humano? Helena inclinou o corpo para a frente, quase engatinhando em direção ao colo dele. Valentino se adiantou e a segurou com firmeza, mas com uma delicadeza que surpreendia até a si mesmo. O cheiro de leite e talco infantil encheu-lhe o peito de lembranças, que julgava enterradas. Durante anos, evitara qualquer contato com crianças, festas de família ou situações que pudessem lembrar sua perda. Mas agora, aquela menininha de vestido vermelho estava ali, sem pedir permissão, arrancando-lhe um pedaço da armadura. Ah, você tem mãos pequenas, mas um poder imenso, murmurou, olhando nos olhos dela. Helena riu e apertou-lhe o dedo como se concordasse. Gabriela deu um passo hesitante, como se pudesse resgatar a filha naquele colo poderoso. Mas parou. Havia ternura no olhar de Valentino. Não era um disfarce, não era obrigação social, era real. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão, Gabriela viu algo que nunca imaginara existir. Fragilidade no homem que parecia inquebrável. Senhor, eu posso levá-la, se for melhor? Disse, tentando soar segura. Embora a voz lhe tremesse. Valentino ergueu o olhar para ela, mas não devolveu a criança. Apenas acariciou os cabelos de Helena e respondeu com calma. Ela está bem aqui. Fez uma pausa,
como se pensasse 2 vezes antes de continuar. Sabe, Gabriela, já faz muito tempo que esta casa não escuta uma risada assim. O coração dela disparou. Nunca ouvira o patrão pronunciar seu nome de maneira tão direta, tão pessoal. A sensação era de que, de repente, não era apenas a faxineira invisível que limpava os cantos do piso de mármore. Era alguém que existia. Helena, alheia às tensões, esticou os bracinhos para o que estava mais distante, o relógio de bolso que pendia do colete de Valentino. Ele sorriu de canto, balançando a cabeça. Já tem bom gosto, pequena, disse, entregando-lhe o objeto para brincar sob sua supervisão. Este relógio foi do meu avô. Nunca pensei em deixá-lo nas mãos de ninguém. Mas você parece digna. Gabriela prendeu o ar. O homem que ela conhecia era incapaz de compartilhar qualquer objeto pessoal, nem que menos uma herança. Havia algo mudando diante dos seus olhos e isso a assustava tanto quanto a emocionava. Ela se afastou da porta para trás. As mãos estavam úmidas de suor. O coração pulsava como se fosse escapar do peito. Senhor, eu não queria causar nenhum transtorno. Trouxe minha filha porque não tinha com quem deixá-la. Eu não tenho família que possa ajudar. A voz embargou, mas ela engoliu o choro. Se o senhor me punir, eu aceito. Mas não a culpe. Valentino ergueu as sobrancelhas, analisando-a como um enigma. Helena, no colo, mordia o canto do relógio como se fosse um brinquedo qualquer. O milionário riu baixo, um som inesperado para ele mesmo. Punir você? Balançou a cabeça. Gabriela, eu já puni esta casa com silêncio e frieza por tempo demais. Talvez o erro maior tenha sido meu. As palavras bateram no peito dela como um trovão. O patrão parecia falar consigo mesmo, mas cada sílaba era também para ela. O tempo correu lento nos minutos a seguir. Gabriela voltou a limpar o que podia, mas os olhos não desgrudavam da cena. O homem, que muitos descreviam como impiedoso, estava sentado no chão, distraído com sua filha, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. A notícia, porém, não demoraria a circular. No andar superior, Clara, a guardananta da mansão, vinha pelos corredores quando ouviu os risos infantis. Intrigada, desceu alguns degraus e parou à distância, espiando a sala. Quase deixou cair a bandeja de prata que carregava. Ver Valentino com uma criança no colo era algo que ela jamais imaginara. Assustada e curiosa, recuou para trás da escada, respirando fundo. Pensou em decidir se contaria ou não aos outros empregados. No fundo, temia que aquilo fosse uma exceção breve e que a culpa acabasse recaindo sobre Gabriela. Enquanto isso, Valentino erguia Helena acima da cabeça como se a menina fosse leve como o ar. O sorriso largo dele preencheu o espaço e Gabriela, que observava de longe, sentiu uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Orgulho por ver sua filha despertar algo que ninguém mais conseguira. Vulnerabilidade por saber que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Helena, disse ele lentamente, saboreando o nome outra vez. Você nem imagina o que está fazendo aqui. O tempo correu lento nos minutos a seguir. Mas Gabriela voltou a limpar o que podia, mas os olhos não desgrudavam da cena. O homem, que muitos descreviam como impiedoso, estava sentado no chão, distraído com sua filha, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir. O relógio avançou e a manhã foi passando. Helena, cansada da brincadeira, adormeceu nos braços de Valentino. Ele a colocou sobre o sofá de couro branco, ajeitou a manta que Gabriela trouxe e ficou ali, sentado ao lado dela, olhando o pequeno peito subir e descer no ritmo da respiração. Gabriela, sem conseguir evitar, aproximou-se. Ajeitou a franja da filha com carinho e em seguida se afastou rapidamente, com receio de ter invadido demais aquele momento. Valentino não desviou os olhos da bebê, mas falou baixo. Ela confia em você, mesmo sem entender o mundo. Esse tipo de confiança é rara. Gabriela, surpresa, respondeu quase em sussurro. É tudo que eu tenho para dar a ela, confiança e amor. Valentino fechou os olhos por um instante. Pensou na esposa falecida, nas noites vazias, nas conversas interrompidas pela morte.
Pensou em quantas vezes empurrou pessoas para longe, acreditando que seria mais fácil lidar com a solidão. Ao abrir os olhos, descobriu que algo nele já não era o mesmo. O dia seguiu com tarefas, mas a casa parecia diferente. Gabriela limpava os corredores, mas cada vez que vinha perto da sala via Valentino olhando Helena com um interesse quase paterno. A cada pausa, os olhos dele cruzavam os dela e um silêncio novo nascia. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Na hora do almoço, Clara apareceu na cozinha com expressão séria. "Gabriela", chamou em tom baixo. "Preciso falar com você." O coração da faxineira acelerou. A governanta a levou até o canto, longe dos ouvidos curiosos. "Sei que trouxe sua filha. Eu mesma vi." A voz de Clara tinha mais preocupação do que raiva. "Você sabe que pode ser demitida por isso." Gabriela abaixou a cabeça. "Eu não tinha alternativa. Se a senhora me denunciar, eu o entendo." Clara respirou fundo, apertando o avental nas mãos. "Não vou dizer nada, não ainda. Mas fique atenta. A senhorita Bianca vai chegar em breve, e se ela descobrir, nada poderá impedir a confusão." Gabriela engoliu em seco. Conhecia a fama de Bianca, a noiva de Valentino, uma mulher de postura excelente, sempre pronta para proteger a imagem da família. Se descobrisse, faria daquilo um escândalo. Voltou ao trabalho em silêncio, mas por dentro o medo crescia. Ao mesmo tempo, não podia ignorar o que acabara de testemunhar. Valentino parecia outro homem perto de sua filha. Aquele gesto, por menor que fosse, já havia mexido com as estruturas da mansão. Na tarde, Valentino foi chamado para uma reunião urgente por telefone. Gabriela aproveitou para pegar a filha, que dormia novamente. Carregou-a no colo até a cozinha, onde a luz suave da janela iluminava o rosto tranquilo da bebê. Sentou-se num banco e, por alguns minutos, esqueceu dos panos e baldes. Ficou apenas olhando Helena, agradecendo por aquele dia não ter se transformado em desastre. Mas o destino parecia querer brincar. Valentino entrou pela porta da cozinha em silêncio e encontrou a cena. Gabriela embalando a filha, cantando baixinho uma canção antiga. A voz dela era suave, afinada, cheia de emoção. Ele parou no batente, lembrando-se de sua esposa cantando algo parecido anos atrás. O peito apertou. Aproximou-se sem pensar. "Você canta bem", disse baixo. Gabriela se sobressaltou, quase derrubando a filha do colo. "Senhor, me desculpe, eu..." "Não peça desculpas por isso." A voz dele estava rouca. "Faz tempo que esta casa não tem música." Os olhos dele encontraram os dela e algo ficou suspenso entre os dois. Não era apenas patrão e empregada. Não era apenas o milionário frio e a faxineira humilde. Era algo mais profundo, como se ambos estivessem reconhecendo feridas escondidas. Helena se remexeu no colo da mãe, puxando um fio do cabelo dela. Gabriela sorriu e Valentino, sem querer, sorriu também. Naquele instante, Gabriela percebeu. O gesto dele não havia sido passageiro. Algo estava mudando. E Valentino, por sua vez, descobriu que a muralha de gelo que erguera durante anos começava a rachar. A cada risada de Helena, a cada olhar tímido de Gabriela, o frio perdia força. O gesto que parecia pequeno, um milionário se abaixando para brincar com uma bebê, estava desarmando aos poucos o homem mais duro da cidade. E ninguém, dentro daquela casa, imaginava até onde isso os levaria. A tarde havia caído sobre a mansão como uma cortina pesada. O sol se filtrava por entre as enormes janelas de vidro, refletindo nos mármores claros e criando uma atmosfera quase irreal. Para Gabriela, o dia que começara com medo se transformava em algo impensável. A filha havia arrancado risos do homem mais temido que ela já havia conhecido. Mas, no fundo, sabia que cada segundo naquele milagre podia custar caro. Valentino se recolheu ao escritório depois de testemunhar Gabriela cantar para Helena. O coração dele, antes blindado, agora parecia um campo de batalha.
Tentava se concentrar em relatórios e gráficos, mas os olhos sempre se voltavam para a porta, como se esperasse ouvir de novo a risada da bebê. Aquele som simples tinha mais força do que qualquer decisão milionária. Enquanto isso, nos corredores, outros olhos observavam. A mansão, ainda que silenciosa, era feita de ecos de passos, cochichos e olhares. A cena do patrão brincando com a filha da faxineira já não era segredo. Clara, a governanta, não resistiu e comentou com a cozinheira que, por sua vez, deixou escapar uma palavra para o jardineiro. Em pouco tempo, cada funcionário tinha sua versão da história. Uns falavam em ternura, outros em fraqueza. No coração de Gabriela, o medo crescia. A qualquer momento aquilo poderia chegar aos ouvidos errados. E chegou. No início da noite, Bianca atravessou o portão principal com seu salto fino, batendo firme no mármore. O som era como um anúncio de tempestade. Elegante como sempre, vestia um tailleur preto impecável e carregava no rosto a expressão de quem está sempre 2 passos à frente. Para ela, tudo era estratégia. O casamento com Valentino, as aparições em eventos, a forma como os jornalistas a retratavam, nada podia escapar ao seu controle. "Boa noite, Clara", disse entregando a bolsa de grife à governanta como quem entrega um fardo. "Onde está Valentino?" "No escritório, senhorita Bianca", respondeu Clara, tentando esconder a tensão na voz. "Ótimo, vou até lá." Bianca ajeitou o cabelo loiro preso em um coque perfeito. "Ah, e peça para prepararem um chá de camomila. Esse dia foi insuportável." Clara obedeceu, mas sabia que a noite não seria tranquila. O rumor que corria na mansão logo chegaria aos ouvidos da noiva do patrão. E o alvo seria, então, Gabriela. Gabriela, por sua vez, estava na cozinha, ajeitando os utensílios depois do jantar dos funcionários. Helena dormia em um berço improvisado com cobertores, encostado num canto. O rosto tranquilo da menina era a única paz que restava. Gabriela deslizou os dedos delicadamente pelo cabelo da filha, sentindo o peso do mundo nos ombros. Não ouviu os passos de Bianca até que fosse tarde. "Que cena mais curiosa", disse a voz fria, cortante. Gabriela se virou rápido, engolindo seco. Bianca estava parada na porta, os olhos fixos na bebê adormecida. "É sua filha, não é?" perguntou sem sorrir. "Sim, senhora." Gabriela ajeitou o avental, envergonhada. "Eu a trouxe porque não tinha com quem deixá-la hoje." Bianca deu um passo à frente, o salto ecoando no azulejo, inclinou-se sobre o berço improvisado e observou Helena dormir. O silêncio se prolongou por segundos que pareceram horas. Por fim, ergueu os olhos e disparou. "Espero que saiba o quão grave é isso. Funcionários que não sabem separar trabalho de vida pessoal não costumam durar muito aqui." Gabriela tentou se explicar, mas a voz falhou. "Eu não tinha escolha." "Sempre há escolha." Cortou. "E trazer uma criança para dentro desta casa não é apenas irresponsável, é perigoso." As palavras pesaram no ar. Bianca ajeitou a bolsa no ombro e saiu, deixando rastro de perfume caro e ameaça velada. Mais tarde, no jantar íntimo entre Valentino e Bianca, a tensão cresceu. A mesa de 10 lugares estava posta, mas apenas 2 pratos foram servidos. O milionário estava distraído, mexendo no vinho, sem bebê-lo. Bianca observava, como sempre. "Você parece distante", comentou, cortando o medalhão de carne com perfeita precisão. "Foi um dia diferente." "Ah, sim, houve alguns rumores." Ela pousou os talheres, os olhos azuis fixos nele. "Dizem que você estava brincando com uma criança." Valentino ergueu as sobrancelhas. "E desde quando brincar com uma criança é crime?" "Não seria se fosse sua, mas pelo que entendi, é filha de uma funcionária, daquela faxineira nova. Isso não pega bem, Valentino. A imagem que construímos juntos não combina com esse tipo de cena." Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "A imagem que eu tenho de mim mesmo talvez precise mudar." Bianca arqueou as sobrancelhas, surpresa com a ousadia. "Não se engane, eu não vou perdoar que essa mulher se aproveite de você."
Valentino bateu os talheres na mesa, fazendo o cristal tremer. Chega, Bianca. Não fale dela dessa forma. O silêncio que se seguiu foi denso. Bianca apertou os lábios, mas não insistiu. Apenas sorriu com frieza e voltou ao prato, mas dentro de si já arquitetava o próximo passo. Na manhã seguinte, Gabriela percebeu os olhares diferentes. Alguns funcionários a encaravam com piedade, outros com reprovação. Sussurros circulavam quando ela vinha pelos corredores com a filha no colo. Sentia-se julgada, como se tivesse cometido um pecado imperdoável. Ao entrar no salão para limpar, encontrou 2 empregadas cochichando. Quando perceberam sua presença, fingiram arrumar as cortinas. Mas uma delas não resistiu e disse em tom baixo: ela pensa que pode conquistar favores trazendo a filha. Gabriela apertou o pano entre os dedos, o rosto corando de vergonha. Quis responder, mas não tinha forças. Sabia que naquele lugar sua voz valia pouco. Valentino apareceu, de repente, vindo do escritório. Percebeu o clima, mas não disse nada na hora. Apenas viu Gabriela continuar seu trabalho, em silêncio, com dignidade. Mais tarde, chamou-a discretamente ao jardim. Não ligue para os comentários. Eles não compreendem. Mas estão certos, senhor. Ela ergueu. Eu errei. Trouxe minha filha para cá sem permissão. O que eles chamam de erro, eu chamo de coragem. Você fez o que precisava para proteger Helena. Ele a encarou, firme. E eu respeito isso. As palavras tocaram fundo em Gabriela. Pela primeira vez, sentiu que alguém via nela mais do que a empregada que esfregava pisos. Enquanto isso, Bianca se movimentava nos bastidores. Conversou com Clara, pressionou outros funcionários, insinuou histórias. Aos poucos, o ambiente da mansão se encheu de veneno. Gabriela era vista agora ora como vítima, ora como oportunista. Cada olhar lançado a ela era um julgamento. Mas o que ninguém esperava era que a própria Helena seria o fio condutor da verdade. Numa tarde cinzenta, durante uma reunião improvisada na sala principal, Bianca tentou expor Gabriela diante de todos. Esta casa precisa de ordem, disse, elevando a voz. E ordem não combina com crianças espalhadas pelos corredores. Gabriela deveria dar exemplo, mas trouxe sua filha como se fosse creche. Isso é inaceitável. Os olhares recaíram sobre a faxineira. Gabriela tremia, segurando a bebê no colo. Helena, assustada com o tom de voz, começou a chorar. Gabriela tentou acalmá-la, mas Bianca aproveitou a cena. Vejam só, observou. Até a criança percebe o absurdo que é estar aqui. Valentino ergueu-se imediatamente. O silêncio caiu sobre a sala. Chega, Bianca. Sua voz era firme e gelada. Você fala como se fosse dona desta casa, mas eu sou o dono, e digo que Helena tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós. O choque foi geral. Gabriela levou a mão à boca, incrédula. Helena, como se compreendesse, parou de chorar e segurou o dedo de Valentino como quem escolhe um lado sem saber de guerras. O milionário encarou a todos, sem desviar. Se alguém aqui acredita que uma risada infantil é uma ameaça, talvez o erro não esteja em Gabriela. Talvez esteja em quem esqueceu o que significa ser humano. Ninguém ousou responder. Bianca manteve o queixo erguido, mas os olhos brilhavam de raiva. Naquele instante, o julgamento dos olhares se virou contra ela. Gabriela saiu da sala com a filha nos braços, as pernas trêmulas. Encontrou-se com Clara no corredor, que segurou sua mão discretamente. Não deveria dizer isso, mas você ganhou um aliado que vale mais do que todos nós juntos. Gabriela sorriu, aliviada, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Bianca não desistiria tão fácil. Os olhares ainda a acompanhariam por muito tempo. Mas dentro dela uma chama se acendia. A certeza de que por trás do milionário frio havia um homem disposto a defendê-la. E essa descoberta mudava tudo. A noite chegou na mansão, com um brilho baixo, como se as lâmpadas quentes tivessem sido acesas para espantar fantasmas. O jantar havia terminado cedo. Os convidados do costume não vieram. E isso por si só já dizia muito sobre o humor de Valentino. Depois de defendê-la diante de todos, ele não fez discursos, não exigiu agradecimentos, não encerrou o assunto com frases definitivas. Apenas seguiu para o escritório com passos firmes, como quem guarda no bolso uma decisão ainda sem nome. Gabriela ficou na cozinha, lavando a última travessa até o vidro ficar transparente. A água morna escorria pelos dedos e levava com ela um pouco do cansaço. No canto, em um berço improvisado com cobertores macios, Helena dormia de barriga para cima, braços abertos, o vestidinho vermelho agora coberto por uma mantinha fina.
A cada respiração, a bebê fazia um som miúdo, doce, como se conversasse com anjos. Clara entrou sem barulho, largou o pano sobre a bancada e aproximou-se de Helena com um sorriso contido. Já vi muita coisa nesses corredores, mas hoje foi diferente. Gabriela secou as mãos no avental. Está tudo bem? Está, por enquanto. Clara encarou a jovem com respeito novo. Ele se ergueu por você, foi nítido. A casa toda sentiu. A faxineira pensou em Bianca. O salto firme no mármore, os olhos frios, o aviso velado, a sala lotada de olhares, o dedo de Helena agarrando a mão de Valentino como quem escolhe um lado sem saber de guerras. Não quero problemas, só quero trabalhar e cuidar da minha filha. Eu sei. Clara tocou de leve o ombro dela. Tenha cuidado. A cozinha é o ponto mais vivo da casa. Tudo começa e termina aqui. É onde se guarda o que tem valor e onde se esconde segredos. Quando Clara se foi, Gabriela ficou sozinha com a respiração da filha e o tic-tac antigo do relógio de parede. A cozinha da mansão era outra espécie de templo. Ilhas de mármore claro, armários de madeira laqueada, panelas pesadas penduradas em ganchos, uma janela que dava para os jardins e deixava entrar o frio noturno. Havia uma mistura de luxo e saudade naquele espaço, como se alguém antes dela tivesse plantado lembranças ali e partido de repente. Gabriela acendeu o forno para secar o ar e encontrar conforto no calor morno. Em uma prateleira alta, encontrou um caixote de metal pintado com margaridas. O trinco estava gasto. Ao abrir, deparou-se com cadernos encapados com tecido florido, os cantos amassados pelo tempo. Tirou o primeiro, amarrado com fita. O título em caneta azul parecia desenho. Receitas da casa. Elisa. O nome cortou o ar. Elisa, a esposa que Valentino perdera. A mulher sobre quem ninguém falava mais, mas que vivia no jeito como as portas eram fechadas e no silêncio dos corredores. Gabriela deslizou a mão pelas folhas. Havia anotações de caligrafia firme. Pão de leite para manhãs tristes. Sopa de galinha para noites longas. Bolo de fubá nos dias de chuva. Em várias receitas, um asterisco com comentários afetivos. Vale gosta do crocante extra. Acrescentar canela quando o mundo estiver duro. Servir com música baixa. Ela sentiu os olhos picarem. O cheiro de canela, mesmo ausente, parecia vir das letras. Pousou o caderno sobre a bancada, olhou Helena e, no impulso, separou farinha, ovos, leite, açúcar, manteiga. Tudo em movimentos leves para não acordar a bebê. A cozinha ganhou outro ritmo. Medir, peneirar, mexer, provar. Um ritual que sua mãe lhe ensinara numa casa pequena de parede descascada. Quando faltam palavras, um bolo diz o que precisa. Colocou a massa na forma e empurrou para dentro do forno. O ar começou a se encher naquele aroma que abraça. Sem perceber, ela sorriu. As letras de Elisa seguiam abertas sobre a bancada. Uma página onde se lia: Este bolo cura silêncios, principalmente os que moram entre dois olhares. Curioso, disse uma voz masculina atrás dela. Gabriela se virou, o coração pulando. Valentino estava encostado no batente, mangas da camisa dobradas, gravata solta, como ela nunca o permitira ver. O homem do quadro da revista, sempre perfeito, estava ali um pouco desalinhado e mais real do que em qualquer foto. Acordei achando que estava sonhando com Canela, mas era só a casa lembrando que já foi viva. Gabriela pensou em fechar o caderno, temendo que estava invadindo algo íntimo, mas ele já havia visto o nome. Encontrei este caixote ali em cima. Tinha o caderno da senhora Elisa. Valentino se aproximou lentamente. Tocou a capa com a ponta dos dedos. Não foi um toque de dono. Foi o toque de alguém que encosta num retrato antigo pela primeira vez em muito tempo. Ela escrevia assim mesmo, murmurou, como se cada receita fosse um pedaço de conversa. Ficaram lado a lado, lendo as notas. O forno sussurrava, Helena dormia e as panelas brilhavam sob a luz morna. Valentino virou uma página e parou diante de outra anotação. Quando o silêncio pesar,
cortar o bolo ainda quente e dividir sem cerimônia. Ele inspirou fundo, como se a memória descarregasse peso. Por um instante, Gabriela pensou em recuar, dar espaço à saudade de um homem que perdera tanto, mas algo a manteve ali. Talvez o fato de que, pela primeira vez, ele não parecia patrão. Era só um homem diante de uma lembrança. "Posso?" perguntou ela, já pegando 2 xícaras. "Pode", respondeu ele, surpreso com a própria resposta. Enquanto o bolo assava, Gabriela preparou um café simples. O cheiro subiu da canela e se misturou ao doce no forno. Valentino sentou-se no banco alto, ao lado da ilha. A posição o deixava mais baixo do que ela, e esse detalhe mudou a vibração do ambiente. A distância entre mundos diminuiu alguns centímetros. "Clara me disse que você canta na cozinha. Não me lembro da última vez que eu ouvi uma canção aqui." "Minha mãe cantava assim quando a conta de luz ameaçava cortar. Ela dizia que música segura a porta para o medo não entrar." "Sua mãe parece alguém sábia." "Era. Costurava pra gente que nem sabia o nome dela. Achava que o que a gente faz com as mãos muda o que a gente sente por dentro." Ele olhou para as mãos de Gabriela. Havia nelas marcas de água, sabão, pequenas feridas quase fechadas. Mãos de quem trabalha, mãos de quem também acalenta. Foi rápido, mas o olhar dele demorou 1 segundo a mais que o protocolo permitia. "E o pai de Helena?" perguntou baixo, num tom que não soava inquisitivo, apenas humano. "Morreu num sábado de sol", respondeu encarando a janela. "Acidente de moto. Eu estava grávida de 4 meses. Ele era rápido demais para uma cidade que anda devagar. Gostava de promessas que o vento leva." Sorriu de leve, sem rancor. Aprendi a não odiar o destino, só a fazer as pazes com ele. Valentino assentiu, sério. Passou a mão pelos cabelos como quem organizava pensamentos. O forno apitou. O bolo subiu, alto e dourado. Gabriela tirou a forma, soprou ar por cima, deixou a fumaça subir como bruma doce. Cortou 2 fatias grossas e serviu uma para ele num pires branco. O calor atravessou a porcelana. Ele mordeu, fechou os olhos e, por um instante, não era o presidente da Santoro Participações. Era um homem na cozinha, sentindo o sabor de um tempo que pensou estar perdido. "É igual", sussurrou, sem perceber que falou em voz alta. "Não", corrigiu com um sorriso de canto. "Tem algo seu aqui. Não sei explicar." "Tem Helena", disse Gabriela. "Tudo que eu faço hoje passa por ela." Valentino pousou o pires, estudou o rosto da jovem. Havia uma calma ali que ele invejava, uma força que não vinha de gritos, contratos, conquistas. Vinha de uma menina dormindo num canto e de uma mulher que sabia fazer um bolo ficar em pé. "Você sabe que Bianca não vai aceitar isso", avisou sem dureza. "A casa, os funcionários, a cidade, todos adoram um tribunal." "Tribunais me dão medo", admitiu ela. "Mas nada me assusta mais do que voltar para casa sem trabalho e sem coragem. Então eu fico. Enquanto me deixarem, eu fico." Ele encostou os cotovelos na bancada. Aquilo o atravessou de um jeito direto demais. "Deixarem?" repetiu. "Eu é que fico devendo o favor de você ainda estar aqui." Gabriela sentiu as bochechas arderem. Voltou os olhos para Helena, que dormia. A bebê mexeu os lábios como se saboreasse sonhos. Em silêncio, a mãe agradeceu. A porta da cozinha abriu com um estrondo. Bianca surgiu com a maquiagem impecável e um blazer que parecia armadura. O perfume caro chegou antes das palavras. "Que cenário bonito", disse sem sorrir. O presidente da Santoro tomando café em caneca comum, numa cozinha, com a funcionária que trouxe a filha para a mansão como se fosse creche. Valentino não se ergueu, não pediu licença, não escondeu o prato de bolo. "Quer um pedaço?" perguntou neutro. "Quero ordem", devolveu Bianca, fria. "E respeito a limites. Eu avisei, Valentino. Isso vai sair caro. A imprensa, os acionistas, a família, todos falam e todos gostam de escândalo." "O que se passa dentro da minha casa não é pauta da imprensa", disse ele com calma que doía. "E se um dia for, será por algo que valha a pena."
como enaltecer uma faxineira e sua criança por capricho. O modo como ela soltou as palavras tinha lâmina. Gabriela respirou fundo para não responder. Sabia que, se abrisse a boca naquele momento, sairia uma torrente de tudo que teve de engolir desde cedo. Portas na cara, promessas quebradas, empregos perdidos, o medo inteiro de ver a filha doente sem ter quem pagasse a consulta. Ficou muda. Custou, mas ficou. Valentino cruzou o olhar com Bianca e algo naquela linha invisível entre eles se rompeu. Não fale assim. Nem aqui, nem em lugar algum. Você não está protegendo nada. Está atacando o que sobrou de humano nesta casa. Bianca inclinou a cabeça como quem mede a distância até o alvo. Você está se apaixonando? Perguntou direta, despejando o que tinha em carga. É isso? O silêncio cortou a cozinha em duas. Gabriela sentiu os joelhos fraquejarem. Valentino poderia negar com raiva, rir, reduzir a pergunta a pó. Em vez disso, ele apenas respirou. Estou reaprendendo a sentir, e isso mexe com tudo. Com a maneira como eu trabalho, com o jeito que eu trato quem trabalha comigo, com o que eu quero quando acordo. Se você acha isso uma fraqueza, somos dois estranhos dividindo a mesma agenda. Bianca abriu e fechou as mãos sem saber onde posicionar o olhar. Estava habituada a ter razão. Ver Valentino deslocado naquele lugar queimava suas certezas. A diretoria vai ouvir falar disso, ameaçou. A diretoria pode se reunir na sala de reuniões. Esta é a cozinha. Quem manda aqui é quem sabe acender o forno. E hoje não é você. Bianca deu meia volta e saiu. O salto dela perdeu parte do vigor na passagem pela soleira, mas ainda marcava o chão. Quando o som se escondeu, a cozinha respirou. Helena continuou dormindo, o ventre subindo e descendo, indiferente aos terremotos. Gabriela se encostou na pia, o coração batendo alto. Valentino pegou mais um pedaço de bolo, cortou ao meio e ofereceu a ela. Comer ali, naquele instante, pareceu uma espécie de pacto. A cozinha segura a casa, disse ele baixo. Eu tinha esquecido disso. A cozinha guarda memórias e também cura coisa que os remédios não alcançam, respondeu ela com a voz firme de quem aprendeu a sobreviver. Fique, disse ele. Simples como diz, sente-se. Não como alguém tolerada, nem como favor. Fique porque esta casa precisa de você e de Helena. E porque eu preciso que a minha filha um dia cresça perto de pessoas como vocês. Gabriela franziu o tenho, confusa. Sua filha? Ele mordeu o lábio e se corrigiu sem pressa. Antes de eu ter uma filha um dia, eu gostaria que ela conhecesse mulheres como você. O rubor que subiu no rosto dela respondeu sem palavras. O futuro ainda era longe, estranho, fora de orçamento, mas por uma fresta entrou. Gabriela puxou um banquinho, sentou ao lado dele. Falou do bairro onde morava, da vizinha que às vezes saía com Helena, do ônibus que quebra quando chove, da creche comunitária que fecha quando falta professora. Valentino ouviu como anotando propostas. De vez em quando fazia perguntas simples, que partiam da vida, não do lucro. O que Helena vê melhor? Ela gosta de água morna no banho? Vocês têm cobertor suficiente para as noites frias? Ela contou que aprendia exercícios de estimulação assistindo vídeos no celular antigo. Mostrou com os dedos como fazia a filha bater as mãos, mexer a língua, soprar. Ele pediu que repetisse. Aprendeu ali, em minutos, a soprar como se fosse apagar uma vela invisível. Os dois riram quando Helena, acordando lentamente, imitou sem abrir os olhos. Viu? Gabriela disse orgulhosa. Ela aprende rápido. Quem ensina bem, ensina rápido. Helena acordou de vez, olhos grandes, um som alegre escapando da boca. Esticou os braços, Gabriela a pegou e a menina ainda sonolenta apoiou a cabeça no ombro da mãe. Valentino fez um gesto pedindo licença para segurá-la. A bebê foi para o colo dele como quem já conhece o caminho. Olá, pequena, disse, tocando a ponta do nariz dela com um indicador. Hoje a gente comeu bolo e brigou na cozinha. Nada mal para uma terça-feira. Helena apertou o dedo dele, riu sem som, e o mundo todo ficou pequeno bastante para caber em cima daquela bancada. Clara voltou, viu a cena e recuou para não quebrar o encanto. Ainda assim, deixou um recado no ar. Amanhã cedo chegam flores.
O jardim da frente vai mudar. O senhor pediu isso. Valentino a encarou, distraído, e só então percebeu que, no impulso, ligara para o jardineiro mais cedo. Pediu que plantassem lavandas e alecrins, cheiros que combinam com casas que querem voltar a abrigar gente. A madrugada avançou. Quando Gabriela percebeu a hora, arrumou as coisas, trocou Helena, guardou o caderno de Elisa de volta no caixote e fechou com cuidado. "Posso levar uma cópia de 2 receitas?" perguntou quase sem coragem. "Prometo devolver." "Não precisa copiar", disse ele. "O caderno fica onde sempre ficou, e agora você sabe onde pegar." Ela engoliu em seco. Aquilo soava como herança compartilhada, uma chave sem metal. Antes de sair, Gabriela pegou um pano limpo e deixou sobre o balcão 3 fatias de bolo embrulhadas, uma para Clara, outra para Dona Zuleide, a cozinheira, e outra menor com um bilhete para quem estiver com frio por dentro. Apagou as luzes, menos a do forno, que ficou acesa como uma vela. Passou pelo corredor com Helena no colo e, de súbito, sentiu algo atrás. Não era ameaça. Era olhar. Voltou-se. Na penumbra do quadro grande do salão, a sombra de Bianca apareceu recortada por uma fresta de luz. A noiva de Valentino não disse nada, também não sorriu. Apenas viu a mãe e a criança desaparecendo pelo corredor de serviço. Depois, pegou o celular e escreveu uma mensagem que mudaria os próximos dias. Marcar reunião extraordinária com a comunicação. Precisamos blindar o presidente. Do lado de fora, o jardim ainda não tinha lavandas, mas o ar já estava mais leve. Na manhã seguinte, bem cedo, o som de pá virando terra acordou a casa. Gabriela tomava café quando o jardineiro apareceu na janela, chapéu na cabeça, mãos cheias de mudas. Valentino veio atrás, camisa clara, sem paletó. "Vai ficar bom", disse ele, apontando para o canteiro. "A casa precisa de cheiro de coisa viva." "A casa precisa de gente viva", corrigiu Gabriela, sorrindo. Ele segurou o olhar dela por um segundo longo demais para 2 mundos que ainda aprendiam a conversar. Depois, ajeitou as mangas e se virou para o jardim, como quem aceita sem permitir. Helena balbuciou algo que parecia mamá. Gabriela apertou a filha contra o peito, surpresa. Valentino ouviu e se voltou na hora. "Ela disse..." "Disse", confirmou a mãe com os olhos brilhantes. "Ou quase disse." "Pra mim, disse", riu ele. De verdade, com a alegria limpa de quem encontra ouro no quintal. A cozinha foi tomada por um cheiro de café e algo mais, expectativa. O tipo bom que não corta, que abraça. Na cabeceira da porta, o caderno de Elisa continuava no caixote, quieto como um farol que conhece os caminhos. E enquanto a equipe do jardineiro mexia a terra, Gabriela percebeu que havia uma obra maior acontecendo ali dentro. Sem pedreiros, sem planta, sem cronograma. Uma obra que nascia na cozinha, atravessava corredores, abria janelas e redecorava vozes. Do alto da escada, alguém fotografou a cena com o celular. O milionário de camisa clara, com as mãos sujas de terra. A faxineira de avental azul, segurando a filha que tentava dizer uma palavra. E a cozinha atrás deles, acesa, como se o coração da casa tivesse acordado de vez. Quem tirou a foto ganhou coragem suficiente para escolher um lado. E quem recebeu a foto, no grupo silencioso dos funcionários, respondeu com um emoji de mãos em oração. Não todos, mas alguns. Como às vezes é assim que começam revoluções que não cabem nos jornais. Valentino voltou à cozinha com um ramo de alecrim, colocou sobre a bancada e rabiscou um convite que ainda não era pedido, mas já não era só gentileza. "Hoje à noite, se você puder, ficamos aqui todos. Eu, você, Helena, Clara, Dona Zuleide, a cozinheira. Fazemos um jantar simples, coisa de família, sem convidados, sem protocolo, só quem acredita que esta casa dá para morar. O que acha?" Gabriela segurou o riso que ameaçou escapar, ajustou a franja de Helena e assentiu. "Acho que a cozinha vai agradecer." Ele respirou fundo, apaixonado por uma ideia que cabe numa mesa. Do corredor, um e-mail apitou no celular de Valentino. Remetente, assessoria de imprensa. Assunto: solicitação de comentário. Boato sobre criança hospedada na mansão. Ele fechou o aparelho com o polegar e guardou no bolso, como quem diz a si mesmo que ainda dá tempo de decidir.
Olhou para Gabriela, para Helena, para o ramo de alecrim. Depois, abriu o caderno de Lisa na página do arroz de forno de noite fria e sorriu. Havia segredos na cozinha, alguns escritos com tinta azul, outros feitos de cheiro, de bolo, de riso de bebê. E um novo nascia ali, o de que certas casas só encontram a sua alma quando alguém acende o forno e escolhe ficar. O jantar simples na cozinha, que deveria marcar um recomeço, trouxe à mansão um ar diferente. Havia sopa fumegante servida em panelas grandes, arroz de forno dourado e pedaços do bolo que Gabriela preparara no dia anterior. Era como se a casa respirasse outra vez. Helena, no colo da mãe, tentava bater palmas no ritmo da música improvisada. Valentino a observava com um sorriso raro, quase tímido, mas carregado de calor. Não era o homem que assinava contratos bilionários. Era apenas alguém descobrindo que ainda sabia rir ao redor de uma mesa. Mas fora da cozinha havia olhos atentos. Nem todos gostavam daquela mudança. No dia seguinte, Bianca chegou mais cedo do que o habitual. Os saltos ecoaram pelos corredores como martelos. Trazia nos braços um buquê luxuoso de orquídeas brancas e no rosto a expressão impecável de sempre. Quando viu a mesa, ainda com rastros do jantar da noite anterior, pratos simples, guardanapos de pano dobrados como primícias, o cheiro persistente de alecrim, franziu o senho como se aquilo fosse uma afronta. Clara, chamou em voz alta, quero saber quem autorizou essa bagunça. A governanta, já acostumada às ordens secas, respirou fundo antes de responder. Foi o senhor Valentino quem pediu, senhorita. Bianca parou. Por um instante, os olhos frios brilharam de incredulidade. Ele? Repetiu com um riso curto. Está claro que alguém o está manipulando. Clara não respondeu. Sabia que qualquer palavra poderia se voltar contra Gabriela. Enquanto isso, Gabriela lavava o chão do corredor lateral, com Helena dormindo em um carrinho improvisado ao lado. Sentia-se grata pelo jantar da noite anterior, mas a gratidão vinha junto de um medo persistente. A cada passo, imaginava o que Bianca seria capaz de fazer. Não demorou. Aí está você! A voz cortante soou às suas costas. Gabriela se ergueu devagar, enxugando o suor da testa com o dorso da mão. Bom dia, senhorita Bianca. Bianca se aproximou lentamente, olhando a bebê adormecida. Isso não é creche, Gabriela. A palavra saiu cheia de veneno. Já foi longe demais. Eu só não tenho onde deixá-la, mas garanto que não atrapalha meu trabalho. O que me atrapalha é a sua presença. Ela se inclinou, o perfume caro invadindo o espaço. E vou provar que você não pertence a este lugar. Gabriela sentiu o estômago revirar. Segurou o pano de chão como se fosse um escudo. A oportunidade de Bianca surgiu alguns dias depois. Uma joia da coleção pessoal de Valentino, um anel de família guardado em um cofre pequeno na sala de visitas, desapareceu. A notícia correu rápido. Funcionários cochichavam pelos corredores e a tensão se espessou como fumaça. Bianca não perdeu tempo. Reuniu alguns empregados no salão principal e falou alto o bastante para que todos ouvissem. Eu sempre disse que não era apropriado trazer gente de fora para dentro da intimidade da casa. Agora temos a prova. Clara tentou argumentar. Senhorita, ninguém aqui faria isso. Trabalhamos há anos para a família Santoro. Bianca ergueu a mão. Ninguém, exceto quem chegou recentemente e já trouxe problemas. Os olhares se voltaram para Gabriela, que carregava Helena no colo. O rosto dela apalideceu. Estavam acusando? Perguntou quase sem voz. Quem mais teria motivo? Quem mais precisa de dinheiro? A sala caiu em silêncio. Gabriela apertou a filha contra o peito, o coração disparado. Eu nunca roubei nada na minha vida. Vivo do meu trabalho, do pouco que tenho. Bianca avançou um passo, como predadora certa de sua presa. Então não se importa se eu pedir uma revista nos seus pertences. Gabriela sentiu as pernas fraquejarem. Não tinha nada a esconder, mas o constrangimento era cruel. Isso não é justo, sussurrou. Valentino chegou nesse instante, atraído pelo burburinho. Parou diante do grupo, o olhar sério. O que está acontecendo aqui?
Bianca foi rápida. O anel da sua família desapareceu. Eu estava explicando aos funcionários que precisamos descobrir o responsável. E decidiu acusar alguém? Perguntou, já percebendo a direção. Apenas indiquei a possibilidade mais óbvia, disse Bianca apontando para Gabriela. Ela é nova, trouxe a filha para dentro da casa e sabemos que precisa de dinheiro. Valentino fechou o punho. O silêncio da sala parecia pesar toneladas. Gabriela, com os olhos marejados, tentou se defender. Senhor, eu juro pela vida da minha filha que não tocaria em nada que não fosse meu. Helena, sentindo a tensão, começou a chorar. O som cortou a sala como uma lâmina. Gabriela a embalou desesperada. Valentino respirou fundo, desviando o olhar da bebê para os rostos dos empregados. Muitos pareciam desconfortáveis. Alguns, infelizmente, pareciam acreditar em Bianca. Não haverá revista, disse com firmeza. Não autorizo esse tipo de humilhação. Bianca deu um passo à frente, indignada. Você não pode simplesmente ignorar Valentino. Posso e vou. Até que tenha provas, ninguém será acusado. Os empregados dispersaram em silêncio. Bianca ficou imóvel, os olhos faiscando. Gabriela ficou no mesmo lugar, abraçando a filha, sem saber se chorava de alegria ou de desespero. Naquela tarde, o mistério se esclareceu de forma inesperada. O jardineiro encontrou o anel caído perto de um canteiro, provavelmente esquecido quando Bianca mexia nas flores durante uma visita. Entregou-o a Clara, que levou imediatamente ao patrão. Valentino segurou a joia entre os dedos e fechou os olhos. Então chamou Bianca à sala. O anel foi encontrado no jardim, disse mostrando o objeto. Quer me explicar como fui parar lá? Ela se atrapalhou por um segundo, mas logo retomou a postura. Deve ter caído da minha bolsa quando visitei os canteiros, mas não muda o fato de que sua funcionária representa um risco. O que muda, disse ele com frieza, é que você acusou uma mulher inocente diante de todos. Isso não se apaga. Bianca cerrou os punhos, mas não respondeu. Apenas saiu da sala, o rosto rígido. Gabriela soube da descoberta nas mãos de Clara. Sentiu o corpo tremer de alívio, mas também de tristeza. Não havia vitória em provar inocência quando a ferida já estava aberta. Naquela noite, voltou à cozinha para limpar. Helena engatinhava pelo chão, rindo de tampas de panelas que batiam como sinos improvisados. Gabriela observou a filha e pensou que a infância deveria ser apenas isso. Riso simples, sons de metal barato, mãos pequenas descobrindo o mundo. Valentino entrou sem anúncio. Sentou-se no banco alto, observou a cena em silêncio. Depois disse: Você não precisa se defender mais. Está limpa de qualquer suspeita. Gabriela ergueu os olhos emocionada. O problema é que as pessoas sempre lembram da acusação. Eu também vou lembrar, mas do contrário. Vou lembrar que mesmo acusada, você ficou de pé. As palavras chegaram como bálsamo. Gabriela sorriu, tímida, e Helena bateu palmas, como celebrando a verdade. Valentino olhou para a criança, depois para a mãe. Havia uma força ali que nenhuma mentira podia derrubar. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava diante de algo mais valioso do que qualquer herança. A mansão, porém, não se acalmaria tão cedo. Bianca não era do tipo que recuava diante de uma derrota. Nos corredores, já começava a tramar novas formas de afastar Gabriela e sua filha. Mas o gesto injusto havia gerado uma consequência que ela não previra. Aproximar ainda mais o milionário da faxineira. E essa ponte era algo que nem todos estavam preparados para testemunhar. A manhã entrou pela cozinha em faixa dourada, cortando o vapor do café. O alecrim no parapeito se inclinava com a brisa, como se cumprimentasse quem chegasse primeiro. Gabriela estava de pé diante do fogão, mexendo uma panela com movimentos lentos para não acordar Helena, que dormia novamente. A casa tinha passado a noite quieta, mas não era o silêncio antigo, de mármore e vidro. Era outro, mais cheio, quase respirando. Valentino veio de fora com as mangas da camisa dobradas e terra nas unhas. Trazia um ramo de lavanda que arrancara com cuidado no canteiro recém-plantado. Coloquei as flores.
disse, deixando o ramo sobre a mesa. O jardim já tem cheiro de casa. Gabriela sorriu sem disfarçar a surpresa por vê-lo tão cedo e tão simples. A cozinha agradece, respondeu. O cheiro vai ficar no pano, no pão, no travesseiro da Helena. Ele se aproximou do cesto, baixou o rosto e ficou vendo a menina dormir. A boca de Helena mexia lentamente, num gesto que parecia ensaiar palavras. Ele tocou de leve a franja do cabelo dela, como quem tem medo de acordar um mundo. Ontem eu quase perdi a cabeça, murmurou, sem tirar os olhos da bebê. Quase voltei a fazer o que sempre fiz, gritar, mandar todo mundo calar, acelerar o carro até o barulho me convencer de que eu estava certo. Quase. Mas não foi, disse Gabriela tirando o pão do forno. E isso muda tudo. Ele assentiu, ainda olhando a filha dela. A palavra muda encheu seus ouvidos como martelo e música ao mesmo tempo. Eu passei anos sendo a pessoa que chega por último no próprio sentimento, confessou. Ontem, quando te vi naquela sala tentando falar e ninguém te escutando, eu me vi de pé diante do caixão da Elisa, fingindo que dava conta. Eu não dei. Só escolhi não contar para ninguém. Gabriela apoiou o pão fumegante na tábua. Não disse, sinto muito. O que ela disse foi, senta. Ele obedeceu. A cadeira rangeu diferente de tudo que ele controlava. Gabriela colocou uma fatia de pão no prato dele, cortou outra para si e pôs uma terceira numa tigelinha ao lado do cesto, esperando Helena acordar. Eu não sei cozinhar dor. Continuou Gabriela, com a faca ainda na mão. Mas aprendi que ela gosta de caldo quente e de janela aberta. Você sempre fechou a janela. Tranquei a casa com cadeado, confessou. A chave ficou no meu bolso por anos. Hoje de manhã eu procurei a chave e não acho. Acho que larguei em algum lugar ontem, quando te defendi, quando segurei essa menina. A palavra defendi caiu entre eles como uma certeza. Gabriela engoliu a saliva e sentiu que algo no rosto dele tinha perdido 1 centímetro. O orgulho. Não aquele digno que sustenta a coluna, o outro que ergue muro. Bianca não vai parar, disse ela, mais para que ele preparasse o coração do que por medo próprio. Eu sei. Ele respirou fundo, como quem puxa o ar do fundo de um quarto fechado. Hoje eu vou falar com ela e com quem for preciso. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Dizer o que é importante dentro da minha casa. Não com voz para assustar, mas com voz para organizar. Gabriela montou o prato de Valentino com o ovo mexido, 2 rodelas de tomate e uma pitada de sal grosso esmagado com o cabo da faca. Comem antes, disse. Ovem que vai dutar de estômago vazio cai no primeiro empurrão. Ele riu curto. Pegou os talheres, furou o ovo e voltou a olhar para Helena, que agora se esticava no cesto, abrindo um olho e depois o outro, como se estreasse amanhã. Eu queria te pedir 2 coisas. Primeiro, que você me perdoe pelo dia da acusação, por eu não ter cortado a cena antes de começar. Segundo, que você me deixe consertar o que eu estraguei na forma como eu conduzo a minha casa. A primeira já está feita, respondeu ela sem intervalo. A segunda eu posso te ajudar. Ele ergueu os olhos. Naquela frase havia aceitação e parceria, 2 coisas que ele tinha medo de pedir. Helena acordou de vez e estendeu os braços pedindo colo. Gabriela a pegou, deu um beijo demorado no pescoço pequeno e sentou-se ao lado de Valentino para que a menina pudesse fitá-lo sem esforço. A bebê soltou um som que parecia dadá, e encantado, ele respondeu com o mesmo som fazendo bico, como aluno obediente numa aula especial de língua nova. Ela gosta de repetir, disse Gabriela, orgulhosa. Às vezes, antes de dormir, eu falo baixinho o nome das coisas que ela tocou no dia. Pão, água, chão, colo. Aí um dia, de repente, ela fala uma dessas do jeitinho dela. Colo! Eu aprendi fácil, brincou ele, ajeitando o braço para receber a menina. Com licença. Gabriela colocou Helena no colo dele. A bebê encaixou a mãozinha no bolso da camisa e pegou um pedacinho da etiqueta, entretida como quem descobre um planeta. O riso que Valentino soltou não tinha nada de executivo.
Tinha madrugada, tinha fogão, tinha quintal. Clara apareceu na porta carregando um envelope pardo. Senhor Valentino, avisou com o jeito de quem vem pisando fino. A assessoria mandou o recorte do dia. Alguns colonistas já perguntam sobre uma criança na mansão. Gabriela segurou o ar. Ele não. Esticou a mão, pegou o envelope e abriu. Percorreu com os olhos os títulos impressos e um pequeno parágrafo que um blog havia publicado, cheio de insinuações. Depois, pousou as folhas na bancada, apoiou o antebraço no mármore e só então olhou para Clara. Manda dizer que a criança tem nome, que se chama Helena, e que na minha casa ninguém esconde nome de criança. Clara respirou como quem recebe um copo d'água inesperado. Sim, senhor. E, Clara, antes que ela saísse, vamos preparar a sala do fundo, aquela que virou depósito. Quero que vire um espaço de descanso para crianças dos funcionários. Tapete, poltrona, um berço. Se a casa cabe no meu salário, cabe nos filhos de quem faz a casa ficar de pé. Clara piscou 2 vezes para conter a emoção e saiu com passos apressados. Gabriela ficou olhando para ele com a colher de pau parada no ar. Esse tipo de decisão muda a vida de muita gente, disse baixo. Ontem me acusaram de ser guiado por uma faxineira. Se for por isso que chamam de guia, alguém que sabe o caminho, não importa o de seguir. Helena bateu a mão na mesa aprovando. Gabriela riu e, sem anunciar, mexeu no bolso do avental até encontrar uma caneta. Puxou um marganapo e desenhou um retângulo. Sala de descanso. Esboçou uma janela baixa para a luz entrar na altura das crianças. Uma prateleira com livros de tecido, um espaço para carrinhos e uma cadeira de amamentação. Ele se curvou sobre o desenho como um menino, fazendo perguntas de quem quer executar ainda hoje. E se colocarmos uma luminária com luz quente? Sugeriu. E uma besta de brinquedos doados, higienizados. E uma placa na porta com o nome Quarto do Soninho, com um ursinho desenhado por alguém da equipe. Ah, fechou, disse ele batendo de leve o dedo indicador no narganapo. O telefone vibrou no bolso. Era Bianca. Ele viu o visor e pousou o aparelho ao lado do prato virado para baixo. Vai atender? Perguntou Gabriela sem cobrança. Vou chamá-la para conversar aqui, onde as coisas acontecem. Bianca chegou com o rosto impecável e olhos calculando. Entrou na cozinha como quem pisa num palco que considera menor do que merece. Encontrou Gabriela de avental e Valentino sem paletó, segurando Helena no colo. O quadro não era o que esperava. Precisamos falar, disparou, dispensando cumprimentos. Precisamos, respondeu ele sem elevar a voz. Senta, por favor. Ela vacilou um segundo, mas sentou-se no banco alto, cruzou as pernas, pousou a bolsa no colo e manteve o queixo erguido. A imprensa está perguntando. Os acionistas estão intrigados. E você está oferecendo à coluna social a imagem de um presidente desarmado por uma bebê, disse. Precisa parar. Eu passei anos construindo ao seu redor uma barreira. Você está derrubando tudo com um avental e um carrinho de bebê. Eu passei anos atrás dessa barreira, devolveu ele calmo. E do outro lado descobri que eu tinha virado uma parede, sem porta. Você acha poético, Bianca cortou secando o ar. Mas o mercado não acha. Precisamos de uma nota oficial. A criança pertence a uma funcionária e a empresa não se responsabiliza por presenças não autorizadas nas dependências privadas. Algo assim. Valentino parou, cansado de discursos que não cabem gente. Minha casa não é dependência privada de nota jurídica, disse. É onde eu moro. E eu moro com decisões. A primeira é: nenhuma funcionária será humilhada aqui. A segunda, abriremos um espaço para crianças dos funcionários. A terceira, se alguém tiver problema com isso, tem a porta da rua, que é uma saída honesta. Bianca apertou os dedos da bolsa até os nós ficarem brancos. Você está escolhendo o lado errado. Estou escolhendo o meu lado, ele corrigiu. O lado que durmo melhor e acordo sem vomitar antes da reunião. Ela desviou os olhos por um instante, ferida no orgulho, porque ele não bradava, não pedia licença, não vestia armadura, apenas afirmava.
Aquele modo de se posicionar sem grito doía mais do que qualquer explosão. Não havia onde ela cravar unhas. Então faça seu comunicado, disse, levantando-se. Só não me peça para aplaudir. Eu não peço aplauso, Bianca, ele respondeu, levantando-se também, Helena no colo. Eu peço cuidado. E hoje você não teve. Ela virou o rosto e foi embora. O som do salto perdeu força na metade do corredor. Helena voltou a brincar com a etiqueta da camisa dele. Gabriela soltou a respiração que tinha guardado desde o primeiro preciso falar. A cozinha lentamente se recompôs. Ela vai reagir, alertou Gabriela. Que reaja aonde for paga para isso, ele disse, deslizando os dedos pela bochecha da menina. Aqui dentro, as regras mudaram. A notícia do quarto do soninho correu mais rápido do que qualquer fofoca. O pedreiro que fazia a manutenção apareceu com uma trena. A moça da lavanderia ergueu o dedo e disse que tinha livros de pano sobrando. Dona Zuleide, emocionada, prometeu bordar a placa. Clara desfilou com uma lista de coisas: protetores de tomada, travas de gaveta, tapete antiderrapante. Em 2 horas, a sala do fundo parecia um canteiro de obra feliz. Valentino entrou e saiu várias vezes, carregando caixas, puxando móveis, suando de verdade. No meio da correria, parou para beber água e viu Gabriela rindo de algo que Helena aprontava com uma colher de pau. A imagem prendeu seu passo. Ele encostou no batente, sem ser notado por um instante. E ali ficou, vendo do camarote a coisa mais preciosa que sua casa tinha exibido em anos: pertencimento. Se você ficar muito parado aí, vão te dar um empurrão, Gabriela provocou quando ouviu. Eu aceito, ele respondeu, rindo. Fechou. Ah, também vai ter que aprender a cantar Peixe Vivo. Eu canto Alecrim Dourado. Esse eu quero ver. Ele cantarolou baixo, com voz que falhava nas notas e acertava em afeto. Helena bateu palmas, Gabriela bateu o pano na coxa como quem marca compasso, e a tarde se diluiu naquele refrão simples que atravessa gerações. Entre uma caixa e outra, Valentino se deu conta de que não tinha medo de estar ridículo, tinha medo de ter demorado tanto para chegar ali. No fim do dia, Gabriela precisou ir ao bairro para resolver a inscrição de Helena na creche comunitária. Ele se ofereceu para levá-las. Não de carro oficial, cheio de vidros opacos, mas no próprio carro, janela aberta, braço de fora, rádio baixo. Gabriela hesitou, preocupada com os olhares. Ele insistiu com naturalidade. Quero ver de onde você fala quando diz que o ônibus quebra quando chove. Ela sorriu sem jeito, cedeu. O caminho mostrou uma cidade sem filtro. A rua com barracas de pastel, a calçada esburacada, o campinho onde meninos jogavam bola com traves de chinelos. Helena dormiu no trajeto, e Gabriela apontou, uma a uma, as marcas do trajeto diário. A banca que fiava a revista, a moça do milho cozido que sempre dava uma espiga menor de brinde, o senhor que consertava as sandálias na porta de casa. Você conhece o mapa das pessoas, observou Valentino sem elogio vazio. Mapa de gente não tem GPS, ela brincou. A creche estava fechada por falta de professora. A coordenadora, cansada, prometeu vaga para 2 semanas, talvez menos, dependendo da prefeitura. Gabriela agradeceu sem reclamar. No portão, uma mãe conheceu Gabriela, olhou Valentino de cima a baixo e perguntou se era parente. Ele respondeu com simplicidade: amigo. A palavra entrou devagar no ouvido de Gabriela. Amigo. Uma palavra que ela sempre considerou luxo. Na volta pararam num mercadinho. Valentino quis empurrar o carrinho. Ele nunca tinha parado na gôndola de fraldas para comparar tamanhos com o dedo indicador. Gabriela pegou o pacote mais barato e, sem pensar, colocou de volta quando viu o preço. Ele pegou o pacote melhor e colocou no carrinho. Ela abriu a boca para protestar. Ele disse apenas: é investimento em sono. De quem? Ela perguntou rindo. De todo mundo. No caixa, a moça, sem reconhecê-lo, elogiou as compras e comentou que a filha da vizinha também se chamava Helena.
Valentino respondeu que era um nome que dava sorte para uma casa. A atendente não entendeu, mas sorriu por educação. Gabriela sorriu porque entendeu. No trajeto de volta, ele parou 2 ruas antes da mansão. Vamos a pé, sugeriu apontando para o final de tarde, que tinha um coração de pêssego. Quero entrar em casa com o cheiro de rua. Caminharam em silêncio bom. Helena acordou gostando do mundo. Quando o portão se abriu, o jardineiro acenou com a mangueira na mão, a moça da lavanderia balançou a cabeça com um "boa tarde" cantado, e a casa recebeu os 3 sem cerimônia. À noite, a cozinha virou sala de estar. O quarto do soninho já tinha carpete, um berço montado e um móvel improvisado com fitas e formas de papel. Helena foi a primeira a inaugurar, esticando a mão para tocar um círculo azul, encantada com o movimento. Clara tirou uma foto com o celular e, antes de enviar para ninguém, colocou as mãos na boca emocionada. Isso aqui é do tamanho de um país, disse a governanta com a sinceridade de quem viu mais cheques do que gestos. Dona Zuleide trouxe uma panela de mingau de fubá. Valentino provou, aprovou e pediu a receita. Ela respondeu que receita de mingau não se escreve, se passa de colher para colher, de braço para braço, até o ponto. Ele ergueu a colher como quem ergue troféu. Gabriela observou tudo e sentiu o corpo inteiro descansar por dentro. Não era apenas a defesa dele na sala, nem o anúncio do espaço para as crianças. Era um homem que tinha desaprendido a chegar cedo em casa e agora não queria ir embora. Um homem que perguntava, que carregava caixa, que ria quando errava a letra de alecrim. Quando todos se dispersaram, ficou só a luz baixa do abajur em cima da geladeira. Gabriela guardava as últimas louças, quando Valentino se aproximou, sem barulho. Ele parou perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de sabonete no fim do dia. Eu preciso te dizer uma coisa, falou com a voz limpa, sem escudo. Eu pensei que nunca mais fosse sentir vontade de abrir espaço no peito. A vida me convenceu de que amor era uma coisa que a gente arquivava, para não doer. Aí você entrou com essa menina e colocou o arquivo inteiro no meio da mesa. Eu tentei arrumar de novo, mas não consegui e não quero mais. Gabriela segurou a xícara com as 2 mãos. O coração começou a bater nos dedos. Você está dizendo que... Estou dizendo que sinto algo que não sei medir em planilha, completou sincero. Que me pego imaginando como é o desenho da sua vida quando você não está aqui. Que eu... Respirou, buscando a palavra que não fosse exagero nem omissão. Que eu quero te acompanhar, não te consertar. Ela apoiou a xícara lentamente, como quem pousa um vaso fino. Não fugiu, não dramatizou, não correu para os braços dele. Apenas sustentou o olhar com a mesma firmeza com que sustentava a casa inteira durante dias difíceis. Eu não sei viver romances de capa de revista. Eu sei acordar cedo, pegar ônibus, fazer contas no caderno. Sei cantar para acalmar criança e sei trocar resistência de chuveiro. Se for para brincar de fazer de conta, eu não posso. Mas se for para andar de verdade, com tropeço e sopa, eu posso tentar. Ele sorriu com alegria, como quem percebe que não precisa de poema, precisa de chão. Andar de verdade. E com Helena no colo, ela completou, encarando de leve o casto onde a filha dormia. Com Helena no colo, ele repetiu. Ficaram em silêncio. O silêncio bom, cheio de coisa dita. Ele não avançou, não pediu beijo, não queimou etapas. Apenas estendeu a mão aberta no espaço entre os dois. Gabriela colocou a mão dela sobre a dele. A pele de um se acostumou com a do outro, como quem reencontra a temperatura. O celular vibrou sobre a bancada. Uma mensagem de Clara. Vazou uma foto no blog do Pereira. O senhor aparece com a bebê no colo, no jardim. Comentários maldosos. Quer que eu apague as notificações? Valentino leu, ergueu o olhar para Gabriela e mostrou a tela. Ela respirou fundo, segurou a mão dele mais firme e pediu. Não apaga, deixa eu ver. A foto era bonita, sem filtro. Ele de camisa clara, com as mãos sujas de terra,
Helena rindo com a língua de fora e o ramo de lavanda no bolso. O texto ao lado jogava farpas. Presidente se distrai brincando enquanto acionistas aguardam posicionamento. Nos comentários, alguns insultos, algumas piadas, algumas defesas tímidas. O que você quer fazer? Ele perguntou. Vou te dizer o que eu não quero fazer, respondeu levantando o queixo. Eu não quero me encolher nem esconder minha filha como se ela fosse erro. O resto a gente enfrenta junto. Ele assentiu. Pegou o telefone e respondeu a Clara. Não apagar. Amanhã eu falo. Hoje eu janto com a minha casa. Quando guardou, respirou com uma alegria que parecia nova. Gabriela apertou a mão dele de novo e, de algum canto, o móvel do quarto do soninho girou com o vento que entrou pela janela, fazendo sombras dançarem no azulejo. Na sala, o relógio bateu 9 vezes. Cada badalada parecia um escado que os dois subiam sem correr. A cozinha em volta guardou a cena, como guarda os cheiros, por muito tempo. No corredor, passos apressados. Clara apareceu na porta, um pouco ofegante, com o celular na mão. Desculpem interromper, mas acho que vocês precisam ver isso. Ela virou a tela. Outro site tinha publicado a mesma foto, com uma legenda diferente. Quem é a mulher que ensinou o presidente a sentar no chão? Os comentários dessa vez traziam perguntas menos cruéis, e um monte de gente pedindo para saber o nome de Helena. Entre eles, um perfil anônimo escreveu: se ele senta no chão, talvez levante o país. Valentino soltou um riso baixo, incrédulo com a virada de vento, que às vezes acontece sem planejamento. Gabriela olhou para Helena e depois para ele. Não controlamos a boca do mundo, mas controlamos o que cozinhamos para ele. Então, amanhã de manhã, a gente serve café com uma resposta, sem raiva, sem desculpa, só o que é. O que é? Perguntou, testando a coragem dele. Que aqui mora gente, e que gente tem nome. Ele se aproximou do cesto, abaixou, encostou os lábios na testa de Helena e sussurrou: Boa noite, Helena. A menina suspirou, a mãozinha abrindo e fechando no ar como quem segura sonho. Gabriela encostou o ombro no dele e ficou. Do lado de fora, a cidade continuou sendo cidade. Lá dentro, um homem com um orgulho grande demais para caber em sala de reunião aprendeu a caber na cozinha. E pela primeira vez em anos, não sentiu falta de nada. No balcão, o guardanapo com o desenho da sala de descanso tinha uma nova anotação, escrita por ele. Mesa pequena para desenho. Assinar com as 3 iniciais: V, G e H. Amanhã nasceu com cheiro de pão, café e lavanda. A luz que entrava pela janela da cozinha parecia nova, menos fria, mais doméstica. Valentino abriu um notebook sobre a bancada de mármore, na altura onde o caderno de receitas de Elisa costumava passar a noite. Gabriela, de avental, penteava de leve os cachos de Helena, que mordia uma colher de pau como se fosse trombeta. Clara preparava xícaras, Dona Zuleide acendia o forno para assar um bolo de laranja. A casa tinha barulho de casa. Pronto para escrever? Perguntou Gabriela, chegando perto. Você disse que queria falar hoje? Quero, mas não quero falar sozinho, respondeu ele, o cursor piscando na tela como uma respiração. Ontem, eu prometi que ia servir café com uma resposta. Vai ser aqui, do jeito que a gente viveu esses dias. Ele digitou lentamente, consultando o coração mais do que o teclado. Meu nome é Valentino Santoro. A foto que circula é verdadeira. Esta criança se chama Helena, e a filha da Gabriela, uma funcionária da casa. A minha cozinha tem sido lugar de reencontro e trabalho. Abrimos um espaço para as crianças de quem cuida do que é meu. Se vocês querem saber o motivo, é simples. Aqui mora gente. Gente tem nome. E casa boa cabe nos nomes de quem a sustenta. Parou, leu em silêncio como quem prova massa antes de levar ao forno. Gabriela encostou o ombro no dele, sem cerimônia. Não havia mais distância formal na bancada, onde o mundo dele se despiu e se misturou. Tá claro, disse ela, sem melindres, sem medo. Falta uma coisa, adicionou Valentino. Uma foto que não pareça vitrine. O quarto do soninho. Clara já estava a postos.
Levou o celular até a sala do fundo, onde o tapete novo abraçava passos, o berço recebia luz morna e o móvel de fitas girava lentamente. Fotografia sem filtro, só com verdade. Na imagem, Helena esticava a mão para um triângulo azul, e ao fundo, as prateleiras exibiam livros de pano, uma boneca de pano doada e uma placa bordada por fita de cetim. Quarto do soninho. V, G e H. Perfeito, disse Gabriela, sorrindo com os olhos. Valentino publicou, não por assessoria, não por nota fria. Foi da bancada de uma cozinha para o mundo. A resposta ganhou trilha de colher batendo em canecas, de riso de criança, de passos apressados de quem tem coisa a fazer e sente orgulho do que está fazendo. Os comentários começaram a chegar. Alguns criticavam, outros desconfiavam, mas muitos abriram espaço para um tipo raro de acordo. É isso que espero de uma casa grande. Se ele aprendeu na cozinha, talvez sirva para a empresa. Helena, bem-vinda por nome. Vai ter barulho, avisou Clara, sem esconder o brilho no olhar. Mas o barulho certo também existe. A gente aguenta, respondeu Gabriela, servindo uma fatia do bolo ainda quente no prato de Valentino. Come, hoje é dia longo. Longo como reunião de conselho. À tarde, a sala do 8º andar recebeu gravatas, tailers, projeções. Bianca chegou pontual, postura de pressa, discurso afiado. No telão, impressões da internet. A foto da cozinha foi ampliada ao lado do título. Mudança de diretriz doméstica impacta a imagem corporativa? Valentino deixou que falassem. Tomou notas. Escutou números sobre imagem, riscos, acionistas cautelosos. Quando pediram a palavra dele, a voz saiu firme e sem qualquer pressa. Eu não confundo casa e empresa. Eu entendi que não dá para administrá-las com princípios opostos. Hoje, eu disse que minha casa cabe nos nomes de quem a sustenta. Amanhã eu vou dizer a mesma coisa na empresa. Nossa sede também vai ter um espaço para quem não consegue vaga na creche pública. Pequeno, piloto, mas real. Não porque dá ibope, porque é certo. O diretor financeiro tentou cortar com números. Bianca lembrou cronogramas e manchetes. Valentino respondeu com planilha aberta e coluna extra. Custo de desumanizar. A sala riu de canto, mas o riso murchou quando ele apresentou metas de retenção de talentos, queda de atestados e dados de produtividade em ambientes que apoiam a infância. Clara, convidada como ouvinte para falar do cotidiano, testemunhou em poucas frases. Quando a casa cabe nas mãos de quem a limpa, tudo fica no lugar, até o relógio. Bianca não perdeu a entrada. O problema não é a sala de descanso. O problema é o presidente ser fotografado com uma criança no colo. A imagem é vulnerável. Eu prefiro vulnerabilidade à indiferença. Cortou Valentino, sem elevar o tom. Pode anotar na ata. Se a imagem que vai me sobrar for a de um homem segurando uma criança no colo enquanto planta lavanda, eu aceito. O conselho ficou mudo por um segundo longo. A reunião se encerrou sem aplausos, mas com menos resistência do que ele imaginou. No corredor, enquanto os diretores se dispersavam, Bianca o acompanhou com passos rápidos. Você realmente vai trocar um casamento sólido por uma cozinha com cheiro de bolo? Valentino parou, não por falta de pressa, mas por respeito a uma história de dois adultos que tentaram caminhar juntos e encontraram caminhos diferentes. Eu vou escolher o lugar onde a minha voz não precisa fingir o que sente. E não vou te humilhar, mas o que eu sinto não cabe mais no molde que a gente combinou. Então acabou, disse ela. Acabou, respondeu ele, sem estardalhaço, sem dívida. Eu te desejo que você encontre alguém para quem a sua barreira ainda faça sentido. A minha caiu. Bianca ergueu o maxilar, segurou o pranto com a força de quem não se permite ceder na frente de ninguém, virou as costas e foi. O elevador fechou as portas como cortina. Valentino ficou olhando o corredor vazio por um instante e em seguida pegou o celular. Uma mensagem para Gabriela. Volto cedo. Guarda um pedaço do bolo para mim? A resposta chegou com foto. Helena sentada no tapete do quarto do soninho, a mão fechada num punho confiante. A legenda de Gabriela dizia: ela tirou um cochilo corajoso. A gente também. Os dias seguintes foram um manual de como coisas pequenas empurram coisas grandes. O quarto do soninho ganhou doações, bichinhos, cortinas novas. As mães do serviço trocaram dicas de amamentação. Os pais aprenderam a dobrar fralda na hora do almoço.
O pedreiro plantou uma horta na janela para os curiosos mais aventureiros. Helena, exploradora oficial, riscou com o dedo as letras da placa, como se ensaiasse um alfabeto próprio. Na empresa, o anúncio do piloto para filhos de funcionários saiu na intranet com foto de tapete colorido. Alguns chamaram de modismo, outros de gasto. Muitos agradeceram. Uma estagiária escreveu: "Se a diretoria topar, eu ajudo com contatos de pedagogia." Um técnico de informática adicionou: "Posso montar um computador com teclado grande para jogos educativos." As ideias brotavam como alecrim depois da chuva. A imprensa continuou cutucando. Valentino compareceu uma única vez no jardim da mansão. Sem púlpito, sem microfone, os jornalistas sentados em cadeiras de ferro que costumavam ficar vazias. Disse quase nada e disse tudo. Eu entendi que meus recursos não me livram de aprender. Aprendi na cozinha que poder não serve para erguer muro, serve para abrir porta. Se o que a cidade sempre ouviu de mim for diferente disso, eu não tenho interesse. Uma repórter perguntou o nome da criança da foto. Ele sorriu, como quem apresenta uma orquestra. Helena. E a senhora? A repórter virou o microfone para a porta onde Gabriela observava de longe, discreta. Gabriela ficou entre avançar e recuar. Valentino ergueu o olhar, quase imperceptível, como quem diz: "Só se quiser." Ela deu 2 passos com Helena no colo e disse: "Eu me chamo Gabriela. O que você seria para outras mulheres que vivem algo parecido?" Gabriela segurou mais firme a filha, buscou as palavras no bolso do avental. Que ninguém pede licença para amar um filho. E que trabalho e afeto cabem na mesma mesa quando tem gente disposta a puxar uma cadeira. A imagem percorreu a cidade. Nem todos gostaram, mas o suficiente de pessoas sorriu do lado de cada tela para que a casa sentisse o mundo um pouco menos gelado. O coração de Valentino mudou de lugar. Antes ficava em uma pasta de couro que ele levava para cima e para baixo. Agora parecia morar entre o fogão e a janela, no trajeto que vai do caderno de Elisa ao quarto do soninho. Passou a chegar mais cedo e a sair mais tarde. Aprendeu a refogar alho sem queimar. Virou especialista em lavar mamadeira, pechinchar fruta na feira e saber qual vendedor tem o morango mais doce. O relógio continuava marcando negócios, mas os minutos decisivos ficavam quando Helena dizia má e apontava para uma maçã, ou quando Gabriela fechava os olhos por um segundo depois de provar o caldo e dizer: "Agora tá certo." Uma tarde, num sábado que cheirava a sol limpo, ele decidiu algo grande com um gesto pequeno. Abriu o cofre que guardava o anel de família, aquele que um dia sumiu e que tanto barulho causou. Colocou sobre a mesa e ficou olhando. Era bonito e antigo, mas carregava a história de ostentação que ele já não vestia. Pegou a peça com cuidado, ligou para a joalheria do Sr. Mauro, antigo amigo da família, um homem de mãos que lapidam com respeito, e pediu: "Quero manter a alma, mas mudar o destino. Faz um anel novo com essa peça, simples, de quem cozinha e canta. E com o ouro que sobrar faz um pengentinho, pequenino, com uma letra." "Que letra?" perguntou o joalheiro. "H." O pedido ficou em segredo por uma semana. Quando a caixinha voltou à cozinha, Valentino tinha o coração desarmado, como um menino com presente escondido. Esperou a hora certa, que não é hora de relógio, é hora de peito. A casa se preparava para a festa de 1 ano de Helena. Balões de papel, toalha branca, bolo de laranja com glacê transparente, flores de lavanda em garrafinhas reaproveitadas. O quarto do soninho ganhou bandeirinhas coloridas feitas pelas próprias funcionárias, e na porta havia um cartaz desenhado pelas crianças. "Hoje tem abraço." Chegaram gente da casa, amigos da rua de Gabriela, vizinhas que viraram comadres, o jardineiro com a família. Clara trouxe um vestido branco que foi ajustado às pressas para Gabriela. Simples, bonito, do tamanho de uma mulher que não deve nada a ninguém. Valentino vestiu camisa clara e guardou o relógio no bolso, como quem escolhe sentir o tempo no corpo, não no ponteiro. No meio da tarde, depois do parabéns, ele pediu licença com um gesto mais de dança que de palestra. Pegou o caderno de Elisa, abriu na página do bolo de laranja para tardes de promessa, colocou sobre a bancada e falou, sem buscar o peso de nenhuma palavra difícil. A primeira vez que ouvi essa casa viver de novo foi com o riso da Helena. A primeira vez que eu me vi sem armadura foi quando a Gabriela cantou aqui, nesta cozinha. Eu não estava pronto,
mas estava com fome do que isso me dava. Hoje eu sei, eu quero construir vida com vocês duas, não como alguém que manda, mas como alguém que participa. Gabriela virou-se para ele e o mundo coube nos olhos que ele pensava alcançar. Você aceita ficar? Não, por favor, não por piedade. Ficar como quem escolhe um endereço para o coração morar? O bolo ficou mais perfumado. Os talheres se emitiram na metade. Gabriela levou a mão à boca, os olhos marejados, Helena no seu colo tentando pegar uma fita do cabelo. Ela respirou, não para ganhar tempo, mas para guardar o momento com todos os sentidos. Olhou ao redor, o quarto do soninho, Clara segurando um choro que não conseguia conter, Dona Zuleide limpando a testa com o canto do avental disfarçado, o jardineiro com a filha no pescoço, a placa na porta com as 3 iniciais. Voltou para o olhar dele e disse: Eu já fiquei. Desde o dia em que você se ajoelhou para brincar com a minha filha no chão, eu já estava esperando você falar. Ele abriu a caixinha. O anel brilhava sem gritar, uma simplicidade que combinava com o pão quente. Gabriela estendeu a mão e o metal encontrou lugar como se tivessem sido fundido para aquele dedo. Então, ele tirou o pingente pequenino com a letra H e o colocou num cordão fino que prendeu com os próprios dedos na nuca da menina enquanto a mãe segurava. Helena bateu palmas por instinto e a cozinha bateu junto com a alegria que empurra a parede. Esse é o nosso sim, disse Gabriela, rindo e chorando ao mesmo tempo. E ele cabe no meu avental, no seu bolso e no berço da Helena. Valentino não a beijou de cinema. Não havia holofote necessário. Ele encostou a testa na dela como se fosse gravar ali dentro a voz que a cozinha tinha quando os dois respiravam juntos. Helena, no meio, apoiou a mãozinha nos 2 rostos, unindo sem saber os lados que já estavam unidos. A festa ganhou música de violão puxada pelo irmão da moça da lavanderia. Cantaram Alecrim Dourado como hino oficial. Houve danças tortas, risos francos, crianças correndo, cheiros de terra e manteiga. O sol desceu sem pressa pelo vidro e a mansão, acostumada a recepções polidas, assistiu à cena mais rica que já hospedara. Gente vivendo sem fingimento. Quando o fim da tarde anunciou que a noite tinha pressa, Clara acendeu as luzes mais baixas. As crianças migraram em bando para o quarto do soninho, estendendo mãos para o móvel, brigando pelo travesseirinho mais alto, inventando segredos que só quem tem 5 anos entende. Helena lutou para não cair de sono, rindo de bobeira, até que a cabeça pesou no ombro de Gabriela. Valentino cobriu a menina com uma manta e os 3 ficaram um instante parados, feito fotografia de família em álbum que começa a ser feito. No jardim, os pés descalços do jardineiro e de 2 meninos amassavam terra recém-regada. Um cheiro doce de noite começou a subir dos canteiros. A lavanda, antes tímida, já se comportava como quem pertence. O alecrim perfumou a varanda. Numa das garrafas, uma tira de papel com letra infantil dizia: Casa da Helena. Valentino riu ao ler o artigo no lugar errado e decidiu que estava perfeito. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, quando os pratos estavam empilhados e a música virou lembrança, Gabriela sentou no degrau da porta da cozinha descalça, o vestido simples virando cobertor para os pés. Valentino veio por trás, trouxe uma caneca de chá de camomila com casca de laranja e se sentou ao lado, sem pressa, como quem chega para ficar. Sabe o que eu aprendi nessa casa? Muita coisa, ela riu. Que meu coração não ficava no peito. Tinha virado o móvel da sala de reuniões. Você trouxe de volta. Agora mora aqui, apontou com o queixo para a cozinha. Mas bate lá fora no que eu faço. E quando bater errado, você me puxa pelo avental. Eu puxo, ela garantiu com uma seriedade doce. E quando você se perder na conta do gás, eu puxo pelo punho da camisa. Eu puxo. Ficaram em silêncio. Não o silêncio antigo da casa de vidro, mas o silêncio cheio, com o cheiro de bolo frio e promessa quente. Helena virou de lado no berço, fez um som baixinho que parecia pá. Gabriela arregalou os olhos, Valentino prendeu o ar. A menina, ainda meio dormindo, tentou de novo. Pá, pai. A palavra não foi perfeita.
Não precisou. Entrou na cozinha como luz de manhã abrandada por fresta de cortina. Valentino revou a mão ao rosto sem disfarçar, riu com o choro, chorou com o riso, e Gabriela encostou a cabeça no ombro dele com um suspiro grande, desses que desamarram dós invisíveis. Acho que o coração encontrou endereço, disse baixinho para que só eles e a lavanda ouvissem. Valentino olhou para o caderno de Elisa, aberto ainda na página do bolo de laranja. Havia uma anotação a lápis quase apagada que ele nunca tinha notado. Servir manhã de tarde, quando a casa fizer sentido de novo. Ele fechou o caderno com a ponta dos dedos, guardando uma bênção que não precisa de igreja. Depois, ergueu-se, estendeu a mão para Gabriela e a ergueu de delicadeza. Foram até o quarto do soninho. Helena dormia de novo, o pequeno pingente encostado na clavícula pequena. No teto, as fitas balançavam com o vento que entrava, desenhando manchas em forma de onda nas paredes claras. Do lado de fora, a cidade seguia com seus ruídos, suas pressões, suas manchetes. Do lado de dentro, a casa tinha um barulho que nenhum jornal consegue imprimir, batidas de coração em compasso de cozinha. Valentino apagou a luz, deixando só a do abajur, e a mão de Gabriela encontrou a dele no escuro com a pontaria que já conhece o caminho. Boa noite, casa, disse ela. Boa noite, família, disse ele sem medo de usar a palavra. A porta ficou entreaberta, para o caso de Helena chamar no meio da noite. A lavanda lá fora guardou a entrada, e o coração que teimava em se esconder rendeu-se enfim aos gestos simples. Encontrou lugar para ficar. Naquela mansão antes feita de mármore frio e silêncios, agora havia vida pulsando em cada canto. O riso de Helena, o olhar firme de Gabriela e o coração rendido de Valentino transformaram o espaço em lar, derrubando muros de orgulho e abrindo portas para a simplicidade do amor. Não era sobre luxo, nem sobre aparências, era sobre a coragem de sentar no chão para brincar, dividir o pão ainda quente e aprender que grandes fortunas não estão em cofres, mas nos gestos que unem pessoas. E assim, entre receitas guardadas, flores plantadas e promessas feitas na cozinha, nasceu uma família inesperada, costurada pelo destino em linhas de coragem, ternura e recomeço. O milionário negro que julgava ser intocável, descobriu que o seu maior tesouro estava em se deixar tocar. Pela filha que o chamava de pai, pela mulher que trouxe luz ao seu lar e pelo amor que não se compra, apenas se constrói. E foi nesse encontro de mundos que finalmente o coração se encontrou. Se essa história emocionou você e fez acreditar no poder dos recomeços, te convido a continuar comigo aqui no canal. Há muitas outras histórias de amor, coragem e esperança esperando por você. Já se inscreva, deixe seu like e compartilhe com alguém que também acredita que o coração sempre encontra o seu lugar.